Abram as Escrituras, irmãos, em Hebreus, capítulo 1. A gente vai dar continuidade à mensagem da carta aos Hebreus. Hoje nós, se Deus, pela sua graça e misericórdia, permitir, nós iremos finalizar o capítulo 1. Hebreus capítulo 1, obrigado, meu irmão, a partir do verso de número 5. A palavra do Senhor diz: Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém, irmãos? Até aí. Vamos ao Senhor em oração, pedindo a sua graça e misericórdia. Ó Pai bendito, santo é o Senhor. Nós nos encontramos aqui, Senhor, diante da Tua santa lei, para ministrar, Senhor, a Tua santa palavra, para que a nossa fé esteja somente no Teu Filho Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, nós somos pecadores, Senhor. Somos indignos, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor, da justiça que nos foi dada em Cristo. Por Tua bondade, ó Deus, clamamos a Ti, fala conosco. Fale, ó Deus, dá-nos mente sã. Fale por meio da Tua palavra. Vem governar, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos Te glorificar, Senhor. Fala conosco, ó Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela nos chama a atenção, né? Porque no capítulo de 2, a partir do versículo 1, o autor aos Hebreus, ele diz que aqueles irmãos ouviram o Evangelho. Se a gente for traçar aqui uma linha do tempo, a gente vai ficar um pouquinho assustado com o testemunho deles, no momento que a carta foi escrita. Mas a gente precisa compreender a história desse povo que estava ouvindo essa carta. Hebreus capítulo 2, por favor, irmãos, versículo de número 1 diz: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eles já tinham ouvido o Evangelho, estavam na caminhada. O autor de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32 também, irmãos. Hoje a gente vai folhear um pouquinho as nossas Bíblias, tá bom? Versículo 32 ao 34, o autor ele vai chamar a atenção do testemunho deles no passado. Lembre-se dos dias passados, quando, depois que forem iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Versículo de número 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Por quê?
porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Perceba aqui, irmãos, eles ouviram o Evangelho, eles testemunharam a ponto mesmo de perderem seus bens, mas eles perseveravam na fé. No entanto, o autor aos Hebreus, ele vai ficar assustado. No capítulo 5, a partir do versículo 11 a 12, o autor vai dizer que eles já deviam ser mestres, mas eles estavam ali tardios a ouvir. Eles estavam ali ainda como meninos na fé. Eles não tinham crescido na graça e no conhecimento. Eles estavam se esfriando. E alguns estavam abandonando também a congregação. No capítulo 10, versículo 25, o autor diz que era já costume de alguns abandonar a congregação. Então o que é que o autor de Hebreus faz? Ele exorta. E qual é a exortação dele? Ele diz: voltem-se para Cristo. Ele não leva aqueles irmãos a simplesmente a se arrependerem por si só. O arrependimento em fé, ele está baseado na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: voltem-se para Cristo, por quê? Porque Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser. Porque foi Ele que fez a purificação dos nossos pecados, porque Ele se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele governa a todos nós. Ele chama aquele povo para Cristo. Ele chama o povo para Cristo. Quando você estiver frio na fé, meus irmãos, pensando em deixar a congregação, você precisa se arrepender urgentemente dos seus pecados e voltar-se para Cristo. Mas muito me assustou aqui, irmãos, ao meditar essa palavra, porque, irmãos, quando você adora a Cristo, nada mais satisfaz a sua alma. Eu fiquei me perguntando, como é que eu vou mostrar isso para os irmãos? Eles estavam aqui, debaixo da dispensação da nova aliança, cantando louvores a Cristo Jesus, conhecendo a sua obra, a sua pessoa, crendo no seu Evangelho. Como é que eles vão abandonar isso e voltar para as sombras? Como é que eles vão deixar o amado, o Filho de Deus, e voltar para uma antiga aliança, onde estava ali ainda obscuro? As promessas foram cumpridas. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículos 19 a 21, vai falar que todas as promessas de Deus têm um sim, um amém em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 12, vai dizer que as alianças da promessa. Que alianças são essas? A aliança que Deus fez com Abraão, que prometia que o descendente de Abraão iria abençoar todas as nações. A aliança que Deus mostra com Davi, que o descendente de Davi iria reinar e governar, iria construir e edificar uma casa a Deus. Essas promessas, elas apontavam para o Messias. O Messias veio. Por isso que o autor ele vai escrever a sua carta, ele vai mostrar Cristo. Ele é o profeta, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o rei, Ele é o cordeiro de Deus. Os fundamentos aqui no capítulo 1, irmãos, está que Cristo é o profeta. Já começa que Deus nos falou, no versículo 1, nos últimos dias, versículo 2, pelo seu Filho. Jesus é o profeta. Então, os fundamentos que o autor de Hebreus ele vai fazer aqui na sua carta para levá-los de volta a Cristo, é mostrar Cristo. É mostrar Cristo. Cristo é o profeta. Cristo é o sumo sacerdote, porque ele diz o quê? Feito a purificação dos nossos pecados. Versículo 3, parte final diz, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. Ele é o Rei eterno. Ele diz, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é verdadeiramente Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Adorar Cristo, a nossa alma, ela é inundada pelo Espírito Santo. Eu fico me perguntando, como é que essas pessoas abandonaram
estavam pensando em abandonar a casa de Deus. É aqui que Cristo é adorado. E ele também era verdadeiramente homem, porque o autor vai dizer, ele fez a purificação dos nossos pecados. Depois de ter feito isso, aponta para a sua morte. Só pode morrer quem é homem. Algumas aplicações aqui, irmãos, de forma introdutória. Se você, a sua casa, a sua família, principalmente os maridos, ou você conhece alguém que está frio, que está sem o primeiro amor, que é imaturo também na fé, zombador, o que é que você tem que fazer com essas pessoas? Levá-los a Cristo, por meio da fé nele e a sua obra redentiva. Mostra Cristo e essa pessoa, ela terá vida. Eu gostaria que os irmãos, a gente ainda não vai começar aqui a exposição dos versículos de 5 a 15, a 14, porque eu gostaria que dar uma introdução aqui, uma doutrina introdutória, né, para os irmãos, para poder pavimentar as próximas doutrinas. Eu gostaria que os irmãos compreendessem que o nosso Redentor precisava ser um homem de dores. O nosso Redentor, ele necessitava ser um homem de dores. Por quê? Quem são os salvos? O autor de Hebreus vai dizer que Cristo não veio resgatar anjos. Ele veio resgatar quem? Homens. Se ele veio resgatar homens, era necessário que o nosso Redentor fosse o quê? Homem. Portanto, o preço da salvação que foi pago na cruz, que Cristo disse tetelestai, que significa eu paguei a dívida, eu paguei o preço da libertação da minha igreja, dos meus eleitos. Esse preço, o Redentor que pagou, foi com a sua perfeita justiça. E eu gostaria aqui então de dividir essa obra do nosso Senhor Jesus aqui em termos de humilhação e exaltação de Cristo. Então, a primeira parte que eu gostaria que os irmãos compreendessem sobre a humilhação de Cristo. Filipenses capítulo 2, o que a palavra de Deus diz? Que ele, sendo igual a Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Mas quando ele veio à terra, ele se esvaziou, ele deixou a sua glória. E quando você lê a oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 24, o que é que Jesus diz? No versículo 24, para que eles vejam a minha glória que eu tinha na eternidade. Cristo, ele não veio em glória visível, ele deixou a sua glória, ele veio. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Jesus, ele nasceu sob a lei, na plenitude dos tempos. Então o próprio Deus, irmãos, se humilhou, ele foi crucificado. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. Eles fugiram. Um tentou cortar a orelha na sua força. Mas depois, quando a mulher perguntou para ele, não, você, desse jeito que você fala, você parece que é Galileu, você andava com Jesus? Teve medo, praguejou, mentiu. Não o conheço. Jesus foi humilhado a tal ponto que ele foi sepultado também. Irmãos, o autor da vida foi morto. O autor da vida, ele foi cuspido. O autor da vida foi dito que ele fazia a obra de Deus pelo poder de Satanás, Beelzebul. Cristo foi humilhado para te salvar. Cristo foi humilhado e mesmo assim a gente não ora. A oração é, eu lembrei aqui, no máximo para almoçar. Cristo foi humilhado e mesmo assim a gente não tem prazer na palavra de Deus. Cristo foi humilhado e mesmo assim a gente não se organiza para chegar na casa de Deus com antecedência, em espírito de adoração. Então, a humilhação de Cristo, irmãos, vai apontar para o seu ofício de mediador. E nesse ofício de mediador, na sua humilhação, ele é dito que foi feito menor do que os anjos. Veja aí comigo, capítulo 2, versículo de número 9, na carta aos Hebreus. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. A explicação está aqui.
Por causa do quê? Por causa do sofrimento da morte. Perceba, algumas traduções falam da paixão de Cristo, a sua humilhação. Cristo ele foi feito melhor do que os anjos no sentido de sua humilhação, não no sentido de seu caráter, de seu ser, porque ele é verdadeiramente Deus. Ele não pode ser menor que anjos, mas no sentido da sua obra mediatória, da sua obra redentiva. Cristo, em sua humilhação, ele estava sem a sua glória, sem o seu trono, sem a sua coroa. E agora a outra parte, a parte B, que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Cristo, ele também está exaltado, a exaltação de Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Atos, capítulo 13, a partir do versículo 32. Paulo está aqui pregando e ele diz: e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Perceba que é a promessa. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo de número 2. Você é meu filho, eu hoje gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus expressou dessa maneira: eu cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. A exaltação de Cristo começa na sua ressurreição. Ele ressuscita ao terceiro dia. Depois ele foi elevado aos céus. No céu ele foi recebido em glória, como Paulo fala em 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi pregado entre os gentios, crido no mundo, visto pelos anjos e recebido na glória. O Salmo de número 24 vai dizer que o Rei da Glória, ele entrou através dos portais eternos. Ali houve uma coroação, onde Cristo ele adentra os portais eternos e recebe a glória devida. E a palavra de Deus vai dizer então que Jesus agora ele está assentado à destra da majestade, isto é, uma posição de honra, louvor e glória. E os anjos se prostraram para adorar. Está lá em Apocalipse capítulo 5. Na exaltação a gente percebe que o nome de Jesus, que ele foi coroado em sua glória. E é importante, irmãos, voltemos agora para Hebreus capítulo 1, entender um pouco sobre o que significa nome na palavra de Deus, principalmente no contexto judaico, Lembrando que aqui é uma carta aos Hebreus. O filho, ele tem a questão de ser os mesmos atributos do seu pai. Então, quando Jesus ele é chamado de filho, aqui nós vemos distinção entre Deus Pai e Deus Filho, mas ao mesmo tempo uma igualdade em seu ser, pois ele é verdadeiramente Deus. Então agora, em posse desse entendimento, eu gostaria de dar início à nossa primeira doutrina. Jesus Cristo herdou o nome superior de filho. Aqui o autor de Hebreus ele vai começar a mostrar sua superioridade em relação aos anjos. Versículo de número 4 diz o seguinte: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 5, pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse? É uma pergunta retórica. Nenhum anjo de Deus ouviu isso. Ouviu o quê? Você é meu filho, eu hoje gerei você. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. O Messias foi profetizado em uma relação pactual, que a gente está vendo aqui. Deus Pai e Deus Filho. Então, nessa relação pactual, ele era o filho amado. E Deus o seu Pai, em que se deleitava nele. Aqui o escritor de Hebreus, ele vai fundamentar essa doutrina de que o nome que Jesus herdou foi o nome de filho. Através do quê?
ele vai nos mostrar a aliança davídica. Ele cita o Salmo de número 2, ele cita 2 Samuel 7,14. O Salmo de número 2, versículo 7, antes de falar até mesmo dessa aliança, né, eu vou trazer aqui um pouco do que o pastor Jeffrey Johnson diz no seu livro. Ele fala que os pactos no Antigo Testamento, ele tem uma espécie de dualidade. E o pacto davídico, ele tem essa dualidade. E de um lado você tem a forma condicional e do outro a incondicional. A incondicional está baseada na promessa. E qual é a promessa da aliança com Davi? Que o descendente de Davi iria reinar, estaria no trono para todo sempre. Vou repetir. Em termos incondicionais, a aliança com Davi apontava para um rei que reinaria para todo sempre. E de maneira condicional, o que significa isso? Havia uma condição para isto, para essa promessa. Era que este rei tinha que guardar toda a lei de Deus, todos os mandamentos. Então, no Salmo de número capítulo 2, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, Salmo de número 2, para a gente meditar um pouco sobre essa relação em que o autor de Hebreus vai falar aqui. Jesus, ele é chamado de filho. Nenhum anjo pode ser chamado de filho. Salmo de número 2, a partir do versículo 7. Aqui a gente vai ver o rei proclamando, o rei falando e Deus também falando. Perceba aqui que há um que fala e depois o outro fala. Aqui, o primeiro que fala é o rei, versículo 7 diz: o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. O rei veio proclamar o decreto de Deus Pai. E Deus Pai diz, ele me disse. Então perceba, o filho está dizendo, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje gerei você. Perceba então aqui que há uma relação pactual. A promessa do descendente de Davi, esse descendente ele seria o filho de Deus. O versículo de número 12, a gente vai perceber aqui, irmãos, no Salmo, que diz o seguinte: beije um filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. O pai, a gente sabe que o pai se deleita no filho. Nós somos chamados a entrarmos nessa doçura pactual. Porque, veja a expressão, beije um filho, é a expressão de amor. A verdadeira fé te leva a amar a Cristo. Beije um filho, o descendente de Davi, irmãos, ele é o filho de Deus. É uma necessidade de você se entregar ao filho completamente. A sua alma precisa estar em Cristo. Você precisa amá-lo. Beijar o filho significa se entregar completamente a Cristo Jesus. Confiar nele para a sua salvação, para a sua santificação, para a sua ressurreição, para o seu estado em glória. O 2 Samuel, voltamos agora para Hebreus, né? E o autor de Hebreus ele vai falar que eu lhe serei pai e ele me será filho. Então Deus ele declara que o Messias, o descendente de Davi, teria o seu trono para sempre e que ele estaria nessa aliança, nessa relação pactual com o descendente de Davi, de maneira que ele fosse o pai e o descendente filho. Algumas aplicações. Vá a Cristo com todo o seu amor e em fé beije a Cristo. Aos maridos, vocês precisam fazer com que as suas esposas amem a Cristo. No culto doméstico, há uma necessidade de você levar a sua família a Cristo. As mães precisam criar os seus filhos para que os seus filhos amem a Cristo. Aos pastores da igreja local, vocês precisam fazer com que a igreja beije o filho. As nossas famílias precisamos ter Cristo como nosso amor, como o Filho de Deus, que está entronizado em nossas vidas também.
Segundo a doutrina de hoje, o Messias em sua exaltação é adorado por todos os anjos. Versículo de número 6 diz: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. No contexto imediato, a gente está percebendo aqui, principalmente no versículo 4, sobre a exaltação, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome. Então, o autor de Hebreus ele está aqui, em termos cronológicos, nos levando para Jesus em seu estado de glória. Por isso que eu quis trazer a questão da humilhação e exaltação. Cristo está em seu estado de glória. Alguns teólogos eles afirmam que aqui essa adoração está no momento em que Cristo foi coroado e está entronizado. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5. A partir do versículo de número 8. Eu vou ler a partir do versículo 7, diz: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Irmãos, percebam a quantidade de anjos, milhões de anjos nos céus. O que é que eles estavam fazendo? Com forte voz proclamavam, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Os anjos adoram a Cristo. Por isso que o autor de Hebreus ele está dizendo: irmãos, Jesus é chamado de filho. Ele está na relação pactual com o Pai. Ele é amado pelo Pai. Ele foi aquele que foi prometido na aliança de Davi. Esse Messias, esse Cristo, ele é verdadeiramente Deus. E agora ele está sendo adorado nos céus. Como é que a gente vai abandonar essa fé tão preciosa? Como é que a gente vai deixar de adorar a Cristo? Pois até os anjos o adoram. Os anjos de Deus o adoram. O apóstolo João, no capítulo 19, versículo 10 de Apocalipse, ele tentou adorar um anjo. O anjo diz: não, eu sou conservo seu, adore somente a Deus. Fica aqui uma reflexão: como é que alguém pode deixar de adorar Jesus? Como é que alguém pode diminuir a Cristo? Olha essa visão, no versículo 11, milhões de anjos, eles estavam com toda a sua voz, com todo o seu desejo, clamando e dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Os anjos, eles vão até Cristo também. Os anjos adoram a Jesus. Como é que essas pessoas estavam abandonando a fé? Por isso o autor vai dizer: anjo nenhum foi chamado de filho, e os anjos adoram ao Filho. Como é que vocês querem abandonar essa fé? Alguma aplicação agora, irmãos? A sua alma anela e deseja vir a adorar Cristo no dia do Senhor? Seja sincero. Você sai de sua casa querendo adorar Jesus? Querendo se entregar plenamente a Cristo? Querendo que na sua semana Cristo seja exaltado por meio de sua vida? Segunda aplicação: você sonha e medita por aquele grande dia que contemplará a face de Jesus e o adorará com todo o seu ser, juntamente também com os anjos.
Você já se pegou pensando assim, meu Deus, um dia eu vou estar sem pecado, contemplando a face de Deus, do Cordeiro de Deus. Verei o meu Senhor em glória, me prostrarei diante de seu trono, diante dos seus pés, e adorarei somente a Cristo. Nada mais, nada vai estar no meu coração, não vai estar comida, não vai estar almoço, não vai estar pagar dívida, não vai estar trabalho, não vai estar preocupação nenhuma. Somente vai estar totalmente em Cristo, sua alma totalmente nele. Você já se pegou pensando nisso? Aos maridos, vocês têm levado as suas esposas a pensar em Cristo assim? Aqueles que vão casar, eles precisam também compreender que Cristo precisa ser adorado nos seus lares. O culto doméstico, ele é uma bênção da parte de Deus. E a centralidade do nosso culto é Cristo. Então, quem são os anjos? Se Jesus é maior que os anjos, se eles adoram a Jesus, então quem são os anjos? O versículo 7 e 14 vai dizer: e ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Versículo 14: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O que é que a gente percebe aqui, irmãos? Os anjos são servos de Deus. Assim como Deus ordena ao vento, às nuvens, a qualquer coisa na criação, os anjos também assim obedecem à voz do seu Senhor. Os anjos, eles são ministros, né? Eles são servos de Deus. É isso que os anjos, eles são. É essa doutrina que está aqui contida nessa passagem. Quarta doutrina de hoje: Jesus é o Deus Rei que reinará para todo sempre e que existe desde a eternidade. Vamos ler aqui do versículo de número 8 ao 13. O autor diz: mas a respeito do Filho diz, ele vem citar agora o Salmo de número 45: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como a veste. Como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Percebe então aqui, irmãos, que o Salmo 45 é utilizado aqui pelo autor de Hebreus para mostrar que o Filho é Deus. E ele está o quê? No seu trono. Porque, olhe como o salmista começa. Ele, olha a expressão da alma. O versículo de número 8 diz: o teu trono, ó Deus. Esse ó Deus vem da alma, irmãos. O salmista, ele olha para o Messias e ele vê que o Messias é Deus. O teu trono, ó Deus. Ele diz que o Filho está o quê? No trono, reinando. E este reinado é o quê? É para todo sempre. Cristo está reinando. Um dia o Senhor voltará e nós reinaremos para todo sempre com nosso Senhor. O cetro de justiça aqui está em oposição ao pecado. Cetro de justiça é o cetro do teu reino, porque aquele que reina, ele faz o que em relação à justiça? Qual o sentimento dele? Ele ama a justiça. E em relação à iniquidade, ao pecado, ele odeia o pecado. O Filho de Deus odeia o pecado. Você odeia o pecado? Ou você dá risada? Você odeia o pecado ou você zomba? Aqueles que amam a Deus, eles precisam amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia.
O Salmo 45 também, irmãos, ele vai apontar para que o Filho de Deus, ele foi ungido. Versículo de número 9. Quem vai ungir? É o próprio Deus Pai. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui é um brado de somente Cristo está a fonte da nossa alegria. Somente Cristo está o prazer da alma dos santos. Em Cristo há uma fonte a jorrar que inunda a nossa alma de alegria santa. Você pode estar passando por dificuldades, mas quando você está aqui adorando a Deus, contemplando por meio da fé o Filho dele, a sua alma se enche de alegria. Cristo ele foi ungido, separado para o ofício de mediador. Nós estudamos isso hoje. Ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. Aquele que está entronizado. Pense, irmãos, quando você for orar, você vai se chegar ao trono da graça. Há uma necessidade de que quando você saia da oração, haja uma paz e alegria na sua alma, porque de fato, se por meio da fé você esteve na presença do Senhor, é isso que vai acontecer. Cristo aqui, ele está fora de qualquer comparação como a nenhum dos teus companheiros. O autor coloca isso no Salmo. A nenhum dos companheiros pode ser comparado com Jesus. Nossos pastores são a bênção de Deus, mas não se comparam a Cristo. A doutrina, a teologia, os santos do passado são uma bênção, né? Ter comunhão com os irmãos é uma bênção, mas nada se compara com aquele que foi ungido com óleo de alegria. Depois o autor aqui de Hebreus, ele vai sustentar que Jesus é o Filho. Se ele é o Filho de Deus, ele também é Deus. E ele vai nos levar para o Salmo de número 102, para mostrar que Cristo existia desde toda a eternidade. Por quê? Porque no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Quem foi que criou todas as coisas? Deus. O Filho criou todas as coisas. O Filho é chamado de Senhor, o Senhor que criou todas as coisas. Desde o princípio, aqui nos lembra também Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou o Senhor, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Então aqui nós vemos a deidade de Deus Filho sendo comprovada, porque ele estava no princípio lançando os fundamentos, e também a sua eternidade, versículo de número 12. Parte B diz: tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A eternidade, a gente estava estudando na nossa sala de novos membros, e a gente viu que Deus só pode ser Deus se ele for perfeito. Aquele que é perfeito, ele não pode ter mudança, ele não pode melhorar. Por isso que ele é o mesmo antes, agora, e será o mesmo para todos sempre. A eternidade de Deus mostra a sua perfeição. Os anos jamais terão fim. A aplicação para essa parte, a gente vai entender aqui que eu gostaria que os irmãos se deleitassem em Cristo. Por que se deleitassem em Cristo? Perceba, o nosso Redentor, ele está ungido com óleo de alegria. Tenha prazer em Cristo. Sua alma precisa amá-lo, sua alma precisa se alegrar nele. Quando a gente está fraco na fé, quando a gente está muito abatido, você precisa entender que ele é o seu consolador. Você precisa entender que ele é o seu Redentor, que ele enviou o Consolador para te consolar, e que você vai contemplar em Cristo a salvação. E quando você olhar para a eternidade, você vai entender que a morte foi tragada. Você vai entender que a morte perdeu. Você vai entender que os inimigos do Senhor estão sendo colocados por estrada dos seus pés. Que Cristo é o Rei vitorioso que te deu a vida eterna. A sua alma precisa se alegrar com a eternidade. Porque se você não tem esperança da vida eterna, você está morto em delitos e pecados.
O ímpio, ele não vai se alegrar na eternidade. A eternidade não tem pecado. O ímpio, ele tem prazer no pecado, enquanto o Senhor odeia a iniquidade e ama a justiça. Por isso, irmãos, precisamos deleitarmos em Cristo. Em Cristo. Se entreguem como súdito fiel ao Filho de Deus, porque Ele é o Rei de toda a terra. Preste continência ao Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero amar a Tua lei. Eu quero compreender a Tua palavra para viver para a Tua glória. E por fim, irmãos, a última doutrina de hoje. Cristo está exaltado no trono eterno, vencendo seus inimigos. Versículo de número 13 diz: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse? E novamente, uma pergunta retórica, que a resposta é: não existe anjo nenhum a quem Deus disse isso. O que é que Deus disse ao filho? Senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O pai aqui declara ao filho: sente-se, ou assenta-se, dependendo da tradução. Aonde é que o filho está sentado? No trono. Ele é o Rei eterno. A minha direita, o que significa a minha direita? É o lugar de poder, honra e glória. Cristo está nos céus, exaltado, à destra do Pai, à direita da majestade, como está no versículo 4. Isto é, Ele está naquela posição em que todos os anjos se prostram e adoram. Onde quando você morrer, você estará lá contemplando. Ele recebeu um nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todo irmão, todo joelho. Alexandre de Moraes vai ter o joelho quebrado se ele não se arrepender. E a gente vai em alegria se dobrar com os nossos joelhos quando Cristo retornar. Os inimigos do Senhor estão sendo colocados debaixo dos seus pés. O Pai promete isso ao Filho: eu vou pôr os seus inimigos por estrado dos seus pés. Cristo é o Rei vitorioso. Quem são os nossos inimigos? O pecado, Satanás e a morte. Eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 54. Paulo aqui ele está levando a igreja de Corinto para contemplar a eternidade. E o que é que ele diz? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi vencida na morte de Cristo. Esse último inimigo será colocado debaixo dos pés do nosso Senhor, porque Ele é o Rei vitorioso. Então, diante dessa verdade, o que é que Paulo diz? Portanto, meus amados irmãos, sejam o quê? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, não é inútil. Queira fazer a obra de Deus. Converse com os pastores: pastor, eu quero glorificar a Deus, eu quero ajudar a igreja, como é que eu posso fazer a obra do Senhor? Me ajuda, pastor, me ensina. As aplicações finais para o nosso sermão dessa manhã, irmãos.
Irmãos, descansem pela fé na vitória do seu Redentor, o Rei da Glória, o descendente de Davi. Percebe, irmãos? Você pode ter medo da morte? Pode, às vezes. Pode estar fraco. Mas descanse no seu Senhor, que venceu. A morte, para o cristão, ela é o quê? É como um carro, como um transporte. Vamos pensar aqui como uma escada rolante, né? Porque a morte vai te levar para os céus. E você não vai ter mais pecado. E você vai poder amar a Cristo. Você vai poder se deleitar nele completamente. A gente experimenta um pouco aqui no culto, né? Um pouco em nossas casas. Mas imagine nos céus, irmãos. Cristo tem um nome bom. É o que o cantor cristão diz, né? Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome traz consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Cristo Jesus recebeu o nome de Filho de Deus, nenhum anjo recebeu. Adorem somente a Cristo, não voltem para a antiga aliança, não volte para tentar salvar-se através de suas obras. Veja Cristo como Cordeiro, veja Cristo como o sumo sacerdote, como profeta, como Rei vitorioso, e descanse que Ele é na fé, porque Ele é o Filho de Deus que está reinando para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos fazer a oração. Ó Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais um dia em nossas vidas, pela Tua santa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que fala com a Tua igreja, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, nosso esfriamento, Senhor, nosso abandono. Senhor, restaura em nós a alegria de amar ao Teu Filho Jesus. Dá-nos essa graça, Senhor, de beijar o Teu Filho. Senhor, Teu Filho está ungido com o óleo da alegria. Ele está no trono, que as nossas almas, ó Pai, gritem de fato e digam: ó Deus, ó Filho de Deus, Tu és o meu Redentor. Que estejamos, Senhor, de fato nessa aliança da graça, Senhor. Essa aliança que nos traz a salvação. Porque pela graça nós fomos salvos, Senhor, mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom que vem de Ti, ó Pai. Ó Pai, ilumina nossas almas. Dá-nos a fé para contemplarmos o Teu Filho Jesus, para vivermos aqui, ó Deus, com essa esperança do porvir, que a morte vai ser tragada e reinaremos para todo sempre com nosso Senhor, que já reina, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.